Plantão urgente na colina. O clima esquentou em São Januário. O Vasco se prepara para encarar o CSA com mudanças importantes na defesa e uma tensão nos bastidores. Há informações sobre um possível sequestro envolvendo Pedrinho. Mas nem tudo é preocupação, porque também chegou a melhor notícia do dia. O martelo foi batido, o projeto avançou e o Vasco vai receber um investimento monstruoso, 550 milhões de reais. Vamos aqui ao que interessa, as informações desse dia movimentado do Legítimo Clube do Povo. Já quero começar com o plantão urgente, porque, enfim, acabou a espera, fim da novela. O Vasco acertou a contratação do atacante Andrés Gomes junto ao Rennes da França. O colombiano de 22 anos chega por empréstimo com compra engatilhada após o empréstimo. O time francês queria fazer negócio apenas por uma venda direta, mas o diretor executivo Admar Lopes conseguiu esse acordo com o Rennes. E o jogador chega em breve ao Rio de Janeiro para iniciar o trabalho com o novo clube. Já vou falar sobre a chegada, sobre a movimentação. A gente já está se preparando para fazer aquele movimento no aeroporto, mas antes vale aqui lembrar e analisar o trabalho que o Admar Lopes vem fazendo nesse interim como diretor executivo de futebol do Vasco. Ele chega, ele mantém ali a renovação de contrato até o meio do ano do Felipe Coutinho, consegue a renovação contratual até 2030 com o goleiro Léo Jardim, e os jogos anteriores já mostrou que o Léo Jardim é muito importante para o gol, para o elenco cruzmaltino. E a contratação do volante Thiago Mendes. O Thiago Mendes já teve ali alguns jogos, algumas oportunidades com o técnico Fernando Diniz. Acredito que vai ajudar muito, ajudar bastante em relação à volância, à saída de bola. E agora, né, a novela acabou. Depois daí, praticamente, de 15 dias de negociações, porque a informação que o Vasco ele estava em conversas com o Thiago Mendes já ali para acerto de contratação, saiu há 15 dias no dia da coletiva do Pedrinho, né? Eu me lembro, numa quinta-feira. E hoje o jornalista Vene Casagrande trouxe mais detalhes sobre essa negociação. O fato é o seguinte: sobre o desembarque, sobre a chegada do Andrés Gomes no Rio de Janeiro. A ideia do Vasco é que Andrés Gomes chegue ao Rio de Janeiro na sexta-feira. A logística já está sendo preparada para o atacante colombiano se apresentar. Então, desde agora, a gente já está aqui nesse plantão. Aliás, o dia hoje foi de plantão. Saímos cedo para a reunião do SPE, Sociedade de Propósito Específico da Reforma e Ampliação de São Januário. Já vou falar sobre esse assunto. Chegamos no estúdio antes das transmissões. Hoje temos 5 jogos da Copa do Brasil para trazer para você aqui no BTB. Mas compromissado nesse plantão, eu trago essa informação importante. Já estamos organizando a chegada do Andrés Gomes. Atualiza a gente aí do que tá rolando. Oi, GV, boa tarde pra você, boa tarde a todo mundo que nos assiste aqui. É um prazer estar entrando ao vivo aqui com vocês. Uma pena que para falar desse assunto, né? É um plano, na verdade, a delegacia de antissequestro, né? Está investigando alguns planos de denúncias aí que surgiram a partir de denúncias para sequestrar o Pedrinho aqui em São Januário, né? Isso iria acontecer, de acordo com uma das denúncias, até hoje. Então, ontem mesmo, ele ficou sabendo dessas denúncias, a segurança dele foi reforçada, a Polícia Civil está investigando, isso ainda está em investigações preliminares, mas aí teria um envolvimento até de milicianos nessa situação em troca de dinheiro, que seria esse sequestro, tá? Em troca de transferências via Pix, dinheiro, esse sequestro que poderia ocorrer até a data de hoje. O Pedrinho, ele já se manifestou sobre isso. Ele informou que está ali aguardando as investigações, né, que seja tudo apurado da forma direitinho. Ele também disse que em novembro do ano passado ele já tinha recebido por mensagem de WhatsApp uma ameaça de morte e que no mês passado um influenciador digital divulgou nas redes sociais o endereço da casa dele. O Vasco confirmou isso, falou que também está colaborando com as investigações e a Polícia Civil, como eu comentei, está investigando isso a partir ali da Delegacia de Antissequestro, Divisão de Antissequestro, a DAS e a DAS, viu? GV, bem sério, né? Bem grave a coisa. Pois é, a gente acordou com essa notícia hoje
E a gente vai ficar aguardando aqui, né, as próximas atualizações. Nossa Roberta tá a postos, a qualquer momento pode voltar com a gente para trazer todas as informações. Tomara que tudo se resolva da melhor maneira possível, né? Até pelo Pedrinho, pela família. Obrigado, Roberta. Qualquer novidade é só chamar. Fernandão. Já vê, isso é um absurdo. Quando a gente conversou sobre isso hoje cedo, cara, não tem espaço no futebol brasileiro para esse tipo de atrocidade, meu irmão. É uma coisa absurda. A gente que jogou, eu já joguei e já recebi ligações, né? Na época que eu jogava no Flamengo, ameaçando a minha família, dizendo onde eu morava, enfim. Só que era uma outra época. A gente até respondia de outra forma, né, GV? Agressiva da mesma forma, porque a gente era meio que um pouco inconsequente. Mas o Pedrinho está fazendo um trabalho que para muitos pode parecer ruim ou bom, não importa. Mas chegar a esse ponto é totalmente inadmissível você receber ameaça de morte, receber ameaça de sequestro. Outro dia um cidadão foi dar o endereço da casa do Pedrinho. Cara, isso não pode acontecer. Não é só no futebol, não, é na nossa sociedade. Eu fui ler sobre isso, o nome disso é doxing. E é crime você revelar publicamente a localização de alguém. Não é só o endereço, não. A localização. Se eu abrir agora, se eu falar aqui agora, o Fernandão, não é o nosso caso porque a gente é amigo. E eu jamais faria isso de uma forma, né? Mas se você fala de alguém, de um inimigo político, de um inimigo, sei lá. Primeiro não tem que ter inimigo, né? Isso é crime, é doxing o nome. Depois eu procuro. Fui pesquisar sobre isso, que eu estava ouvindo muito essa expressão. Difícil, né, cara? Não, absurdo. Bigodeira, do ponto de vista jornalístico, vai. GV, assim, se você me permite, até eu queria falar do ponto de vista da pessoa, do ser humano, vontade. Porque a gente está vivendo um momento muito delicado, né? Eu acho que não só no futebol, mas num contexto geral, infelizmente, eu não me surpreendo com isso, porque a gente tem visto que tem algumas pessoas que elas acham que os problemas serão resolvidos assassinando, sequestrando, cometendo algum tipo de crime contra outra pessoa, o que é uma grande bobeira, uma grande besteira. Eu acho que o Pedrinho ele precisa tomar muito cuidado, até porque ele mesmo, na última entrevista coletiva dele, é bom a gente até trazer isso para o nosso telespectador que não pôde acompanhar a entrevista na íntegra, ele falou que já tinha acontecido um episódio no condomínio que ele mora suspeito. E isso aconteceu pouco tempo depois do vazamento do endereço dele. Então, o Pedrinho ele já está atento, não é de hoje, já há algum tempo. E eu espero, do fundo do meu coração, que a polícia, que os órgãos que são responsáveis por essa investigação, eles consigam chegar a quem estava planejando isso. E essas pessoas têm que ser punidas de acordo com a lei. Se era uma tentativa de sequestro, tem que ser punido dessa maneira. Tem que ser preso, tem que ir para a jaula. Se não for preso, as coisas vão continuar acontecendo. Então, é necessário uma rigidez muito grande em relação a isso. Não dá para ter não, mas não aconteceu. Não, mas foi só um plano. A gente está vendo aí como tem diversos planos aí, maléficos, que podem acabar atrapalhando um país inteiro. E nesse caso do Pedrinho, eu nunca vi isso acontecer no Brasil. De um dirigente de algum clube brasileiro ser sequestrado por conta de maus resultados. Eu nunca vi isso na minha vida. E outra coisa, o Pedrinho não está lá de sacanagem, não. A gente aqui critica quando tem que criticar, mas ele não saiu da região cômoda dele para ele passar esse tipo de perrengue. É claro que crítica vai ter, é claro que o torcedor vai ficar incomodado quando não vencer, quando as coisas não acontecerem da maneira que eles desejam, mas daí você planejar um sequestro, desculpa, isso aí já é demais, e a polícia tem que investigar, tem que achar e tem que prender. É prisão. É prisão, não tem outra história. É prisão. Porque isso aí não é torcedor, não. E se você que fez a denúncia, pelo Disque Denúncia, fez de sacanagem passando o trote, tu tem que se lascar também. Porque a polícia tem muito trabalho pra tu ficar fazendo trote de palhaçadinha. Se não ganhar de uma equipe que tá na Série C, se não ganhar de uma equipe que vai jogar em São Januário, lotado, os caras são malucos, tá? A torcida do Vasco é maluca. Já bota isso na tua cabeça. Sadomasoquista. Tá uma merda, tal. Ingresso esgotado. Para amanhã. Estão esgotados? Estão esgotados. Vai, Pedrosa. Chegou a hora dele. Alex, por favor.
Pode fazer uma água pro Pedrotti. Obrigada, tá, Alex? Deus te abençoe. Obrigada. A boa notícia é que o João Vitor tá suspenso. Olha só o que ele falou, velho. É só assim que ele sai do time. Você escutou o que ele disse? Semana passada ele falou que o João Vitor era o Judas da seleção, lembra disso? Vai. Explica esse Léo negócio Jardim, direito. Paulo Henrique, Lemos, Lucas Freitas, Piton, Hugo Moura, Tietê, Ryan, Coutinho, Nuno. Aí vai respirando. Verred. Pode ser que o David jogue na vaga do Nuno, que tá desgastado, mas a princípio é isso. Jogar O dentro Nuno é bom jogador, mas ele tem muito essa bom. questão desse controle porque, que assim, tem que ser o feito Nuno- na minutagem, o né? Nuno, ele teve a temporada dele no ano passado, ele veio da temporada europeia, ou seja, ele continuou jogando, não teve descanso, não teve férias. Aí ele teve 10 dias de descanso agora na Copa do Mundo, mas o Vasco treinou 20 dias. Então, assim, a questão para mim do Nuno é, ele está se adaptando ainda ao calendário do futebol brasileiro. No Casa Pia, lá de Portugal, que era o time que ele jogava, e no Vizela também, que era o time que ele jogava anteriormente, os caras jogam 30, 40, 50 jogos no máximo. Aqui no Campeonato Brasileiro, esquece, o cara vai jogar 60, 70. Então ele, para mim, está se adaptando à intensidade do futebol brasileiro. É um jogador que, hoje, ele consegue desempenhar 60, 70 minutos. Mas é um problema do Vasco. O Vasco tem que ter banco para poder substituir o jogador. Porque é natural, ele entrega o que ele pode, ele se dedica, então a gente tem que ver isso aí. Mas vou ser sincero, Fernanda, com todo respeito. Vai ser um fracasso imenso e que só vai assinar todo o fracasso que o Vasco tiver na temporada se o Vasco não conseguir se classificar dentro de São Januário com ingressos esgotados diante do CSA. Eu espero que realmente isso não aconteça, porque aí é o fundo do poço, que não parece ter fundo, vai ter chegado. Verdade. Bom, passando aqui as informações sobre o acerto do Andrés Gomes nesse nosso plantão urgente, vamos destacar aqui a reunião de hoje sobre a reforma e ampliação de São Januário. Galera, acordamos cedo hoje, estivemos lá na Prefeitura do Rio de Janeiro, estive conversando com o vice-presidente do Vasco, Renato Brito, o segundo vice-presidente geral, Renato Brito. Falamos também com o vereador, o vereador Pedro Duarte, que é vascaíno. Levamos algumas demandas também para ele, juntamente ali com o meu amigo Digão, podcast Cruz Maltino, principalmente sobre a questão envolvendo ali a prefeitura sobre o CT Moacir Barbosa, tem aquela parte ali de drenagem para ser solucionada para a ampliação do CT, e ele falou que vai basicamente buscar informações sobre isso junto à prefeitura, e também conversamos sobre a reunião do SPE. Foi considerado, sim, uma reunião muito positiva, uma reunião que, inclusive, no final aqui do vídeo, sugiro você acompanhar e na tela final do vídeo, você clicar na conversa, na zona mista ali, na zona de entrevista, que nós tivemos ali, uma mini coletiva com o vice-presidente geral, Renato Brito, e também o Pedro Duarte, trazendo todos os detalhes dessa reunião. Na reunião tinha moradores da Barreira do Vasco, na reunião tinha comerciantes da Barreira do Vasco, representantes do Vasco, engenheiro também, pessoas ligadas à reforma de São Januário. E a primeira informação é que sim, foi falado sobre os valores dos 100% que está assinado para a compra do potencial construtivo, o recurso da compra do potencial construtivo entrando em caixa, estará ali à disposição cerca de 550 milhões de reais para a reforma. Eu questionei ao Renato Brito em relação aos name rights de São Januário e eu falei, ainda é muito cedo para discutir. Ele falou, não é cedo. O Vasco vai precisar, obviamente, já de um acordo, vai precisar de uma negociação para a gente fechar os name rights, porque é mais um fundo interessante para poder ajudar na reforma e ampliação e também nos investimentos. A ideia é que o estádio tenha capacidade prevista de no mínimo de 40 a 45 mil torcedores. Isso já dobraria, né, o número atual. Então, na reunião, considerado de forma muito positiva para o Vasco. Sugiro você acompanhar agora no final do vídeo a coletiva completa, destrinchando todos os assuntos, todas as dúvidas, os fundos que o Vasco vai ter, como é que vai ser a questão da transparência
para o torcedor, a participação do torcedor cruzmaltino na reforma e ampliação de São Januário.